Depois do resultado apresentado nesse segundo trimestre, quem acompanha a Azevedo e Travassos há um pouco mais de tempo, como é o meu caso, ficou com duas certezas. A primeira certeza é que a virada operacional da empresa foi espetacular. A Azevedo de hoje é muito diferente da Azevedo de um ano atrás. E a segunda certeza é que o futuro da companhia é ainda mais promissor. Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque nele eu vou te contar tudo o que teve de bom nesses resultados do segundo trimestre apresentados pela Azevedo e Travassos, e também vamos falar um pouco sobre a nova avenida de crescimento que pode ser muito importante para a Azevedo nos próximos anos, que é a entrada da companhia no setor de produção de petróleo. É muito interessante para quem acompanha a Azevedo há um pouco mais de tempo, olhar todo o processo que a empresa passou para chegar até aqui. É realmente uma virada muito impressionante e que me deixa bastante confiante com o futuro da companhia. E essa minha confiança foi bastante reforçada olhando para o balanço do segundo trimestre. Nesse resultado, nós vimos um pipeline que ainda está com números bastante interessantes, na casa de 9 bilhões e meio de reais, tendo obras nesse pipeline de diversos setores, como por exemplo, óleo e gás, rodovias, ferrovias, eletromecânica e muito mais. Lembrando que esse valor do pipeline é basicamente o valor das obras que a Azevedo está negociando, entregou um orçamento ou está participando da concorrência. Depois, nós temos o backlog. O backlog é o valor que de fato a Azevedo está executando hoje, ou seja, é o valor que ela ganhou de contratos. E o backlog da Azevedo ficou na casa de 980 milhões de reais nesse segundo trimestre de 2023. E aqui é muito bom pontuar que esse backlog só não foi maior porque nós tivemos aquele problema entre a Azevedo e Travassos e a Arteris na obra do contorno viário de Florianópolis. Basicamente, cada empresa tinha um entendimento diferente do contrato e essa questão hoje está judicializada. Porém, mesmo com a saída dessa obra, que tem números importantes, a Azevedo e Travassos ainda mantém um backlog muito sólido e saudável. E olhando a relação entre pipeline e backlog, é muito bom a gente pontuar que a Azevedo e Travassos estima, numa média, converter de 10 a 15% do seu pipeline em backlog. E é justamente o andamento dessas obras desse backlog que traz receita para a Azevedo. Olhando aqui a comparação do primeiro semestre de 22 com o primeiro semestre de 23, fica muito claro a melhora que a Azevedo e Travassos está apresentando. No primeiro semestre de 2022, a Azevedo e Travassos teve uma receita bruta de 182 milhões de reais, enquanto no primeiro semestre de 2023, a receita bruta foi de 332 milhões de reais. Já a receita líquida no primeiro semestre de 2022 ficou em mais ou menos 153 milhões de reais e no primeiro semestre de 2023 ficou em mais de 302 milhões de reais. Outro ponto bastante relevante também é o fato de que a Azevedo e Travassos está diminuindo seus custos com SG&A, que basicamente são gastos com pessoal, gastos administrativos e tudo mais. Nesse gráfico aqui mostrado no resultado, fica muito claro que a empresa está diminuindo esses custos, está buscando ser mais eficiente, ter uma estrutura de capital mais eficiente, o que é muito importante para uma empresa com o perfil da Azevedo, que há pouco tempo atrás era uma empresa que tinha problemas inclusive com o capital de giro. E tendo em vista essa melhora operacional com receitas maiores e por outro lado a diminuição de custos, a empresa entregou um lucro bruto nesse primeiro semestre de 23 muito superior ao que entregou no primeiro semestre de 22. No primeiro semestre de 22, a empresa entregou um prejuízo de 1 milhão de reais, enquanto no primeiro semestre de 23, a Azevedo entregou um lucro bruto de 32,4 milhões de reais. Eu nem vou falar do lucro líquido, que foi de 42,3 milhões de reais, porque grande parte desse lucro líquido se deve a um não recorrente. Esse não recorrente é fruto da renegociação do passivo fiscal da companhia. Há alguns meses atrás, a Azevedo e Travassos renegociou seu passivo fiscal juntamente à Procuradoria da Receita Federal do Estado de São Paulo. E que apesar de não ser um lucro líquido operacional, como a gente gosta de ver, ele mostra algo muito importante, que é a capacidade da empresa de buscar melhorar a sua estrutura de capital e também a capacidade da companhia e dos seus diretores de sempre buscar as melhores soluções para a Azevedo e Travassos. Mesmo porque há pouco tempo atrás o passivo fiscal era um grande problema para a Azevedo.
Porém, agora isso está totalmente equacionado e inclusive gerou esse não recorrente que teve efeito caixa para a companhia. E também teve um outro ponto que passou meio despercebido nesse resultado, nem está aqui na apresentação, está só no release, que é a questão do caixa da Azevedo e Travassos. O caixa, a posição de caixa, o capital de giro da companhia para poder mobilizar novas obras, durante os últimos anos foi um grande problema para a Azevedo. Tanto é que a empresa começou a negociar com os contratantes que eles financiassem o capital de giro para que a empresa pegasse as obras e depois a Azevedo faria o pagamento, pagando, obviamente, um juro. Porém, nesse segundo trimestre, a Azevedo e Travassos conseguiu aumentar a sua posição de caixa em 76%, e isso é extremamente positivo para a companhia. Ela é uma empresa que precisa ter uma posição de caixa forte. Quando a Azevedo ganha uma obra, essa obra obviamente é adicionada ao backlog da companhia. Porém, como que funciona? Para iniciar a obra, a Azevedo precisa de um grande capital de giro para fazer toda a mobilização, contratar pessoal, alugar maquinário se for preciso e tudo mais. Então a empresa tem um gasto bastante relevante no início da obra. E os pagamentos feitos para a Azevedo, eles são feitos via medições. Cada vez que a empresa entrega um marco específico, ela é paga um valor X, e assim por diante. Portanto, no ato em que a Azevedo ganha um contrato, ela acaba tendo um fluxo de caixa negativo justamente para fazer a mobilização dessa obra. E esse fluxo de caixa ele é reposto e juntamente o lucro da empresa também vai entrando à medida que a obra está em andamento e as medições são entregues pela Azevedo e Travassos. Portanto, nesse balanço eu vi melhora em todos os aspectos: aumento de receita, diminuição de custos, um lucro bruto maior, uma posição de caixa mais elevado, e tudo isso aumenta ainda mais a minha confiança com os próximos passos da companhia. Mesmo porque o setor de infraestrutura no Brasil ele vai seguir crescendo. Vamos lembrar, por exemplo, no último governo, no governo Bolsonaro, foram contratados mais ou menos 800 bilhões de reais em obras de infraestrutura que serão tocadas por entes privados. E agora, nesse governo, o governo Lula, nós tivemos o PAC, onde há o compromisso público de se investir mais ou menos 1 trilhão e 400 milhões de reais em obras de infraestrutura. E para mim não tem empresa melhor posicionada para surfar todo esse crescimento da infraestrutura no Brasil do que a Azevedo e Travassos. Ainda mais agora que a empresa está melhorando a sua posição de caixa, vai ter um capital de giro mais tranquilo para poder pegar novas obras, mobilizar novas equipes e cada vez gerar mais receita. E como se tudo isso não fosse o bastante, a empresa também identificou uma outra avenida muito interessante de crescimento e que pode ser muito lucrativa nos próximos anos, que é justamente a entrada da Azevedo e Travassos no setor de produção de petróleo. Segundo a Azevedo e Travassos, a ideia de entrar nesse setor de produção de petróleo se deu muito por conta de propostas que a empresa recebia, principalmente a Reftos, que atua diretamente no setor de óleo e gás, de alguns produtores de petróleo propondo parcerias com a Reftos. Dessa maneira, a Reftos entraria com o projeto de retrofit, com o projeto de melhora de produção, de otimização de produção, e ali seria estabelecida uma parceria onde as empresas fariam uma partilha daquela reserva de petróleo. E como começaram a chegar várias propostas nesse sentido, a Azevedo e Travassos achou interessante criar a Azevedo e Travassos Petróleo justamente para analisar essas propostas e começar um negócio a partir daí. E esse modelo de negócio é muito interessante, porque a Azevedo já tem a Reftos, que tem toda a experiência nesse setor de petróleo, e ela não vai ter o desembolso de caixa, por exemplo, para comprar um campo maduro da Petrobras. A Azevedo e Travassos, por meio da Reftos, vai apenas fazer o quê? Usar a sua tecnologia, o seu capital humano para recondicionar esses poços, para fazer o retrofit, para otimizar a produção e dessa maneira ganhar uma parcela daquela reserva de petróleo. Dessa forma, a empresa vai acabar entrando no setor de produção de petróleo sem precisar fazer um desembolso enorme de caixa nesse momento. O único gasto que a empresa realmente vai ter vai ser para mobilizar a Reftos, vai precisar de um pouco de capital de giro, porém nem se compara com o dinheiro que a empresa gastaria se fosse comprar um campo maduro de petróleo. Pelo que eu consegui entender até agora, é um modelo de negócio, é um modelo de parceria que eu acho que pode ser muito lucrativo para a empresa. Inclusive, na última semana nós tivemos um evento que marcou basicamente a reentrada
entrada da Azevedo e Travassos no mercado de petróleo. E nesse evento estava presente o Sérgio Tanuri, que foi o empresário que fez toda a virada, a esplendorosa virada na PetroRio. E muito se especula que o Nelson Tanuri poderia estar montando posição na Azevedo e Travassos. Se isso é verdade ou não, aí a gente não tem como saber. Porém, a simples presença dele no evento já é algo bastante interessante. E também sempre é muito bom lembrar que mesmo criando esse braço para produção e exploração de petróleo, a Azevedo e Travassos seguirá com as obras de infraestrutura, seguirá com a Reftos, não vai abrir mão de uma coisa pela outra, tá certo? Basicamente agora a empresa tem 3 braços: Azevedo e Travassos Petróleo, Azevedo e Travassos Infraestrutura e a Reftos. Então, assim como eu comentei no início do vídeo, tanto o resultado apresentado pela Azevedo no segundo trimestre, quanto essa entrada da companhia no setor de petróleo em um formato extremamente interessante, me deixam ainda mais confiante com a tese para os próximos anos. Obviamente que é uma tese de longo prazo. É uma empresa que vem de uma grande reestruturação. Nós poderemos, e certamente, é quase certo que teremos alguns soluços no meio do caminho, como foi esse caso com a Arteris. Porém, eu acredito muito no potencial da Azevedo para médio e longo prazo, pensando principalmente em toda a virada que aconteceu na companhia e também pensando nos setores aonde ela está inserida, que é o setor de infraestrutura, setor de óleo e gás e agora também no setor de petróleo. E tu? Tá confiante com a Azevedo? Tá pessimista? Tá comprado? Tá vendido? Manda aqui nos comentários a tua opinião que eu quero saber. E também não esquece de algo muito importante, te inscreve aqui no canal para nunca perder nenhum conteúdo, nunca perder nenhum vídeo. Ativa as notificações, porque se tu não ativar as notificações, aí tu vai perder os vídeos do mesmo jeito. Deixa o like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com o teu grupo, com os teus amigos e tudo mais, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima!